Meu nome é Thaís Reis, eu sou de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Sou filha da Lúcia e do Cazuza, a quem eu agradeço muito por me dar a arte, a humanidade, essa coisinha criativa que tem aqui dentro de mim e que eu descobri desde menina. Então eu costumo dizer que eu não fui uma leitora precoce, mas eu fui uma escritora precoce. Toda a minha existência, toda a minha observação, tudo aquilo que eu sentia, eu registrava nos meus diários. Então aqueles caderninhos que tinham cheiro de flor e guardavam tantos segredos, era a minha liberdade maior, a minha liberdade de escrita. E lá eu nem imaginava que um dia eu pudesse escrever e mostrar para o mundo e não apenas guardar para mim. Então esse processo de escrita é muito antigo e muito especial também. E quando eu recebi o convite do Rodrigo para participar desse projeto, Genipá, Urucum e um Padê para Exu, 7 escritas de encruzilhada, foi uma alegria saber que eu estaria ao lado de tantas pessoas, de tantos artistas, dispostos aí a colocar no papel e depois, claro, apresentar para o mundo uma obra. Foi complicado no início, assim, pensar o que escrever para responder a esse bicentenário da independência, de uma independência que a gente sabe que verdadeiramente não aconteceu, ou que tenta acontecer todos os dias. E aí primeiro eu fiquei pensando, no que eu escreveria, no gênero, na poesia, no conto, no romance, na crônica. E fiquei um tempo, assim, esperando a coisa chegar em mim e como eu conduziria esse trabalho que merecia a minha atenção, o meu olhar cuidadoso. Então eu agradeço desde já ao Rodrigo e toda a equipe, que faz parte desse projeto tão grande, realizado por tantas mãos, por tantos olhos, tantos corações, por fazer parte disso, por compor essa equipe e tratar de alguma forma desse tema. No meu caso, através do conto, que foi o que me abraçou aí nesse período de dúvida, do que fazer, por que caminho ir. A princípio eu queria o poema, tanto que o meu livro ele tem 7 contos e no final de cada conto eu apresento um poema. É como se de alguma forma o final de cada texto pedisse, clamasse pelo verso da poesia, mas o livro é essencialmente de conto. Então são 7 contos inspirados na vida de 7 mulheres pretas, mães, aqui da Baixada Fluminense, que é a região onde eu nasci, onde eu cresci, e a quem sou muito grata também por acolher a minha arte. Eu queria falar sobre mãe e eu queria falar sobre filha. Apesar de não ser mãe, essa relação de filha e mãe sempre mexeu muito comigo e eu sou uma grande observadora do mundo. Eu comecei a escrever crônica, e aí eu digo que eu comecei a escrever quando a minha vida deixou de ser de dentro para dentro, como nos diários, para se significar de fora para dentro. Então, observar a vida, observar o avesso da vida, sempre me interessou muito. E com esse livro não foi diferente. Então eu fui ao encontro dessas 7 mulheres pretas, mães, aqui de uma região periférica, para que elas contassem a história delas, as suas memórias, a sua relação, com a mãe, com as filhas, com os filhos. E desses encontros saíram muita poesia, muitas histórias fortes, muitas histórias que trazem de maneira muito intensa a ancestralidade. Então, quando eu ouvia essas mulheres, eu ouvia muito mais elas falando sobre as mães do que sobre os filhos. E isso foi uma surpresa. E é isso que conduz o livro, essa relação de memória, de agradecimento, de intensidade, às vezes de desencontro, de mãe e filho, mãe e filha, mas todas elas representando aí e dando um grito, um brado forte de independência. Então é assim que esse livro dialoga com essa temática, gritando por liberdade, gritando por um corpo livre, por uma vida que pudesse ser um pouco mais tranquila, sem precisar fazer tanta força como se faz verdadeiramente num parto. Então são 7 histórias muito profundas, 7 histórias de muita força, de muito sangue, de água, de caminho, de encruzilhada. Esse é o meu 4º livro. Eu sou autora de 3 livros, O Entretantos, que eu lancei em 2015, o Pétala, que é um livro de 2020, e o Vozes Mulheres, Crônicas do Corpo Feminino na cidade de Nova Iguaçu, que foi lançado em 2021. E é isso. E agora, para terminar, eu queria deixar um pedacinho da apresentação do livro, que eu também chamo de gestação. Este trabalho de parto, palavra, a quem escolhi desde o princípio,
para dar nome a essa obra, encena muitos espetáculos: o parir, o partir e o corpo partido. Cada um dos contos passa por essas significâncias. Todos parem, partem e se partem, e continuam no próximo, porque há algo em comum em todos eles, além dos elementos simbólicos que vão desaguando de um para o outro, em todos os tons das pretas que aqui surgem: a dor. Sobre esta dor, aprendi tanto com essas 7 mulheres. Eu sempre pari palavras. Desde menina, eu registro essa dor nos meus diários, antes secretos, guardados à chave, para que ninguém invadisse meu corpo-palavra que eu tentava proteger do mundo. A minha história com as palavras começa quando a minha voz, ainda sem saber falar direito, escreve no papel o silêncio da minha casa, quando gritavam do lado de fora, e o meu grito de dor era o meu sentido de vida e de morte. Por isso criei uma intimidade com as palavras e nunca consegui admitir um sentimento ou uma salvação que não passasse pela palavra escrita. É desse jeito que o livro caminha, é desse jeito que eu apresento o parto, de maneira muito poética, muito fluida, como água que corre no nosso corpo. E eu espero que o parto vá para o mundo, não só como livro, mas que ele consiga se desmembrar em outras linguagens artísticas. Eu imagino muito o parto no teatro, que é uma linguagem que eu amo, e consigo já imaginar como seriam essas histórias no palco, mexendo com a vida de tantas outras mulheres, principalmente mulheres pretas da periferia, principalmente mulheres mães e mulheres filhas como eu. Obrigada.